Glórias a Deus. Atos capítulo 16. Quero preparar o seu coração para nós realizarmos uma oração de batalha espiritual. Atos capítulo 16, versículo de número 16. Aleluia, Pai. Atos 16, 16. Olha o que diz. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha que coisa, irmãos. Paulo e Silas fazendo a obra de Deus. Quando eles expulsam um demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e aquele espírito dava lucro aos senhores da época. Os senhores revoltados que a moça que dava lucro, o demônio saiu do corpo dela, ela parou de dar lucro para eles. Eles pegam Paulo e Silas, levam para uma praça pública, e ali Paulo e Silas apanha e é levado a uma prisão. E dentro daquela prisão acontece tortura. Dentro daquela prisão, Paulo e Silas é humilhado. Dentro daquela prisão, Paulo e Silas passam por uma dor terrível. Porém, dentro daquela prisão, Paulo e Silas orava. Olha o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas orava dentro da prisão, preso injustamente, mas cantando. Preso injustamente, mas orando. O que eu aprendo? Você pode estar enfrentando o pior momento da sua vida, mas enfrente orando e cantando hinos a Deus. Você pode estar sendo injustiçado, mas seja injustiçado, mas permaneça cantando, orando e glorificando a Deus. Você pode não estar entendendo por que você está nessa situação. Paulo não estava fazendo mal para ninguém. Paulo estava fazendo bem. Quem entendeu diz amém.
Ele não estava se levantando contra alguém, ele só fazia o que era bom, mas mesmo assim, ele foi parar no lugar que ele não queria parar. Pastor, eu estou vivendo uma situação que eu não queria viver. Não se preocupe, mesmo nessa situação, continue cantando louvores ao Senhor. Paulo e Silas estão ali, cantando louvores a Deus. Verso 26. De repente, fala comigo, de repente, no meio do teu louvor, o de repente de Deus chega. No meio da sua oração, o de repente de Deus chega. O que é de repente? É algo inesperado. O que é que eu aprendo aqui? No meio dessa sua guerra, vai chegar algo inesperado da paz de Deus em teu favor. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse o carcereiro, dizendo: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu Paulo para ele: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Aqui eu entendo que a dor de Paulo, de ter sido preso injustamente, foi a solução da salvação daquele carcereiro. Diga comigo assim: a minha dor vai curar alguém. A sua dor vai curar alguém. A sua crise, você está tendo suporte para enfrentar, porque outros não teriam, mas a sua crise vai ser motivo para dar salvação para muita gente, da glória. Oh meu Deus do céu, Paulo, ele enfrenta esta guerra, mas eu aprendo que a guerra de Paulo foi um instrumento por carcereiro ser salvo. Se Paulo não é preso, o carcereiro não seria salvo. A sua dor, ela vai curar muita gente. Levanta a mão, eu sou profeta. Aguenta firme, não desista, porque através dessa sua luta, pessoas vão reconhecer que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel, que Deus, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele muda. Quem recebe essa palavra, aplauda a Jesus. Jesus, ele foi colocado lá na cruz do Calvário, prego nas mãos, prego nos pés, peito rasgado, mas ele suportou todas aquelas crises, mas ele passou por tudo aquilo para que eu e você fôssemos salvos aqui hoje. Ele aguentou. Conclusão: até na sua dor Deus tem um propósito. Por isso aguenta firme até o final. Tudo um dia acaba, da glória. A sexta-feira da paixão não durou para sempre, ela acabou no domingo de Páscoa para Jesus. Você pode estar passando a sua sexta-feira da paixão, mas aguenta firme, porque ela não dura para sempre. O domingo de Páscoa está chegando. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado e diga assim: a sua dor vai salvar alguém. A sua dor vai transformar a vida de alguém. A sua luta vai ser testemunho. A sua guerra vai ser vitória para alguém. A sua batalha vai ser motivo de virada na vida de muita gente. Alguém recebe essa palavra de Deus para o seu coração.
Arabassori me andarai. O carcereiro foi salvo por causa da dor que Paulo passou. Paulo teve estrutura para aguentar, porque Silas estava do lado dele, Deus estava do lado dele. Você pode ser Paulo, eu quero ser um Silas na sua vida. Diga para quem está do seu lado, você pode ser Paulo. Diga para mim, eu sou o seu Silas. Nós estamos juntos nessa batalha. Quem vai ser Silas de alguém aqui? Levanta a mão, quem vai ser Silas de alguém? Diga assim: Senhor, me ajude a ser o Silas do Paulo que passa luta. Bate palma e dá glória. Eu estou todo arrepiado aqui sentindo a presença de Deus. Paulo estava lá, mas Deus colocou Silas do lado dele. No meio das suas guerras, Deus vai colocar gente para te sustentar em oração. No meio das suas lutas, Deus vai colocar pessoas para te estender a mão. No meio das suas batalhas, Deus vai colocar gente para dizer: eu estou contigo nessa, e nós vamos sair juntos. Aleluia. Por causa da dor de Paulo, o carcereiro foi salvo. Paulo preso injustamente, Paulo não matou, Paulo não roubou, Paulo não adulterou, Paulo não mentiu, Paulo apenas expulsou o demônio de uma jovem. Pastor, por que eu estou enfrentando essa luta, essa batalha, essa guerra? A gente não sabe o início, mas o final você vai saber. Paulo não entendeu por que Deus permitiu que ele fosse parar na cadeia, porque não fez nada de errado. Mas no final Paulo entendeu: o carcereiro que estava naquela cadeia tinha que ser salvo. Você pode não estar entendendo nada no início, mas no final você vai entender tudo. Dá glória a quem está entendendo a palavra. No início Paulo não entendeu. Por que passar por isso? Por que eu não fiz nada de errado? Por que eu estou sendo preso? Por amor ao evangelho? Mas no final ele viu o propósito de Deus. E aí, olha o verso 35. Atos 16, 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: oh glória, põe aqueles homens em liberdade. Paulo e Silas receberam a liberdade daquela prisão. Verso 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Eu não sei quanto tempo essa sua luta vai durar, mas eu sei que está chegando o momento de Deus te tirar dessa batalha e te dizer: pode ir, você venceu, fique em paz. Pode ir, você venceu, fique em paz. É muito forte, é a palavra de Deus. O Deus Todo-Poderoso está aqui, e Ele está dizendo para mim e para você: você pode estar vivendo uma guerra, você pode estar passando uma luta, mas
O Deus que traz a solução, Ele não esqueceu de você. Está chegando o tempo dele dizer: fique em paz, porque o seu milagre chegou. Está chegando o tempo dele dizer assim: fique em paz, porque o motivo da sua batalha já foi concluído. Aquela pessoa já foi salva, aquele coração já foi quebrantado, aquele perdão já foi liberado, a restauração já chegou. No momento certo, Deus tira Paulo e Silas da prisão. No momento certo, Deus vem com aquilo que a gente precisa. Pastor, mas por que ainda não aconteceu? É porque Deus, Ele sabe o tempo certo. Paulo poderia ter ficado apenas um dia naquela prisão, mas por que Deus permitiu mais dias? Por causa do carcereiro. Você pode estar enfrentando essa luta e não saiu dela ainda. Por quê? Porque através do seu testemunho, pessoas reconhecerão Deus na sua vida. Diga assim comigo, levanta a mão e diga assim: meu Deus, a minha vida está nas suas mãos. Bate palma e dá glória.